Todo irmão que perdi foi em um momento em que não estávamos nos dando bem, e por isso eu tenho que conviver com isso. Eu sou o último homem de pé. Você está certa? Sim. Um trecho da orla de Miami Beach fica oculto por portões, como um segredo por trás de um sorriso. Na North Bay Road, há um endereço de Barry Gibb, que parece menos uma casa e mais um perímetro privado. 5.820 North Bay Road, listagens de imóveis e bancos de dados de registros públicos descrevem o local como tendo aproximadamente mais de 1.500 metros quadrados, com 8 quartos e 9 banheiros. Erguida em 1936, em um terreno tão amplo que o silêncio parece intencional. Esta não foi uma compra de sorte única. Esse era um estilo de vida que aprendeu a tratar imóveis como armadura, e isso fazia diferença. Mas a parte mais perturbadora da história de Barry Gibb não é que ele acabou atrás dos portões, e sim o quão perto ele chegou de nunca sair da infância. Ele contou que, aos 2 anos, derrubou uma panela de água fervendo sobre si, e os médicos disseram à mãe que ele teria só 20 minutos de vida. Ele descreveu as consequências como um tipo diferente de prisão. 2 anos no hospital, depois, um período em que ele não falou por mais 2 anos, cicatrizes que nunca realmente se tornaram invisíveis. Então, quando você olha para uma mansão à beira-mar e se pergunta por que alguém precisaria de tanto espaço, de tanto controle, ajuda a lembrar disso. Para algumas pessoas, luxo não é apenas indulgência, é o oposto de impotência. Quando os bags viraram uma máquina global, o relacionamento de Barry com propriedades virou quase um hábito. Em março de 1979, reportagens informaram que ele comprou uma mansão em Miami Beach com 10 quartos e 7 banheiros, por $1.047.500. Ele também tinha uma terceira casa, comprada em 1979 por $262 mil, servindo como depósito para uma vida que já não cabia em um só lugar. E então chega o momento em que a confiança começa a cheirar como apetite. Aquela casa de 10 quartos depois foi anunciada no mercado por 15 milhões. A fama se transforma em propriedade. A propriedade vira influência. Mas o preço de viver assim é que lar deixa de ser um substantivo e vira um verbo. Em julho de 1981, registros judiciais indicam que Barry pagou 14 milhões por uma mansão de 12 quartos e 45 anos em Miami Beach. Não foi apenas uma compra, foi um projeto. Seu empresário disse que Barry planejava gastar 200 mil em reformas, incluindo quadra de tênis e piscina. O empresário afirmou que Barry gostava de reformar e vender casas. Não é assim que a maioria das pessoas fala sobre lar. É assim que você fala sobre um tabuleiro de xadrez. O contraste parece quase cruel perto do início. Criança sobrevive a acidente por minutos e constrói sua vida, onde rotas de fuga são incorporadas à arquitetura, várias casas, várias saídas, dinheiro transformado em mobilidade. É difícil não admirar a competência, mas também é difícil não sentir a paranoia silenciosa por trás disso. A história confirma, pois a reportagem mostra não só acumulação, mas também rotatividade. Mas Barry Gibb nunca foi só um cara de mansão, nem nos perfis antigos. Ele se mostra como um colecionador, quase compulsivo por objetos, dinheiro e detalhes. Uma matéria de 1969 relatou o que seu pai chamava de mentalidade de pega. Ela citou Barry dizendo: "Eu faço um inventário antes de sair de casa." A matéria também o descreveu carregando 50 libras, um detalhe concreto. Isso pode soar estranho agora, mas no contexto não é estranho, é preparação. É a mentalidade de quem aprendeu cedo que o conforto pode sumir rápido. Então, quando a história muda da entrada da garagem para a garagem em si, não parece um desvio, parece o mesmo instinto com uma fantasia diferente. Os veículos de Barry, documentados por meio de listas de leilão e relatórios, mostram um homem que ama o artesanato, mas também ama o isolamento. Há uma lista de leilão para um Bentley Turbo R, explicitamente apresentado como pertencente a Sir Barry Gibb. Outra lista associa-o a um Bentley Turbo RT, de 1999 com chassi específico, anunciado como o último Turbo RT feito para a América do Norte. Os detalhes não apenas autenticam o carro, mas também autenticam a vida.
E então a reviravolta emocional vem de um veículo que não é nada glamuroso. Um anúncio da Bonhams descreve uma Mercedes-Benz 280 turbo diesel injeção eletrônica Stat de 1982, uma perua em vez de um cupê de troféu, com uma procedência que parece estranhamente íntima, segundo eles. Barry comprou o carro em 1988 e ficou com ele por 29 anos. Num mundo em que celebridades trocam sempre de brinquedos, ter a mesma perua por quase 30 anos é quase uma confissão. Isso sugere lealdade ou nostalgia, ou talvez um desejo silencioso por algo que não muda. Outro relato sobre um Bentley pertencente a Barry reforça isso. O sentimento de apego fica ainda mais forte. Ele descreve um Bentley em uma garagem desumidificada, protegido contra roubo e também contra o tempo. Dinheiro serve para preservar, mas também revela uma ferida subjacente. Quanto mais tenta preservar, mais revela medo da decadência. É aqui que a vida de Barry começa a aparecer duas histórias entrelaçadas. Uma é a história que o mundo conhece, músicas que viraram cultura, homenagens que o transformaram em uma instituição nacional. A outra é a história privada. Presente nos hábitos, colecionismo, inventários, construir paredes e manter objetos intocados pelo tempo. Uma história é sobre ser ouvido, a outra é sobre não ser ferido. E então, em 2023, o mundo encena o tipo de noite que tenta fundir essas duas histórias em uma narrativa única e limpa. Barry Gibb é nomeado entre os homenageados do 46º Kennedy Center, uma coroação oficial de reconhecimento pelo conjunto da obra. A cerimônia está marcada para 3 de dezembro, uma data que transforma o calendário em um marco, com uma lista de homenagens já anunciada. Shows de Michael Bublé, Little Big Town, Ben Platt e Ariana DeBose. Torna o catálogo um monumento público por uma noite. Se busca admiração, é isso. Uma sala de aplausos, um legado em som, uma vida resumida em uma noite onde desconhecidos cantam suas palavras para você. E nesse tipo de sala, a vitória parece quase definitiva. Um homem que passou anos em hospitais e no silêncio acaba sendo celebrado no templo cultural mais refinado da América. Um compositor vira instituição, mas a ferida não espera do lado de fora enquanto a orquestra toca. Ela senta no mesmo assento. Barry tem sido direto sobre como a fama afetou os BGS. Na sala trancada da Irmandade, ele afirmou que a fama pode fazer de uma banda uma panela de pressão. O holofote se torna um recurso, não uma celebração, e o grupo começa a agir como uma sala cheia de artistas solo. Ele admitiu, sem rodeios, que o holofote não iluminou a todos igualmente e que ele estava na parte mais iluminada. Essas não são frases de tabloide. Essas são o tipo de frases que você diz quando já reviu o passado tantas vezes que não pode fingir que foi justo. O mais difícil é que a linha do tempo não traz solução fácil. Barry disse que não estava em bons termos com seus irmãos quando Maurice morreu em 2003 e Robin morreu em 2012. Então, mesmo com o Kennedy Center o homenageando com todo esse prestígio, a conta pessoal ainda tem faturas emocionais não pagas. A riqueza compra espaço, mas não retrocesso. Talvez por isso o próximo capítulo não trate de música. É administração, contratos, heranças, decisões que definem quem fica com as músicas quando o cantor não pode mais. O lance sobre uma música é que ela pode parecer ar até o dia em que se torna um feito. Barry deixou claro que não queria que os filhos herdassem esse fardo. Ele citou os números que ouviu sobre Bruce Springsteen, como se falasse de seguro contra tempestades. Você cria algo valioso e depois deve decidir entre manter ou tornar viável para sua família administrar. Em 2016, essa realidade empresarial se tornou oficial. A Universal anunciou um acordo mundial de longo prazo, colocando todo o catálogo gravado dos BG sob a capital. Foi explicitamente estruturado em conjunto com Barry Gibb e os espólios de Robin e Morris. Isso não é apenas um contrato de gravação. Essa é a arquitetura da imortalidade. A distribuição global retoma o controle da marca, estruturando a empresa para manter um catálogo lucrativo, quando quem te criou não estiver mais aqui. A imprensa especializada resumiu: BGS deixou a Warner e transferiu o catálogo para a capital. Lembrete de que até lendas viram mercadoria valiosa. Mas há uma mágoa pessoal por trás dessas frases corporativas.
Quando um catálogo é administrado por instituições e herdeiros, a arte se torna uma negociação familiar. Os irmãos de Barry não são só companheiros de banda, mas também propriedades legais, assinaturas e responsabilidades. Porque Maurice morreu em 2003 e Robin morreu em 2012. Então, o mesmo acordo que garante o futuro da música também ressalta a ausência que forçou esse acordo a existir. Esse é o estilo de vida que as pessoas não imaginam quando pensam na fama, o luto transformado em contratos. Até as homenagens públicas de Barry têm uma glória ambígua e uma sombra oculta. Ele figura em listas oficiais como comandante da Ordem do Império Britânico nas honrarias de Ano Novo, de 2002 por serviços à música e entretenimento. Além das honrarias de Ano Novo de 2018, o registro o mostra como cavaleiro solteiro por serviços à música e à caridade. Seu nome impresso com a frieza da tinta do governo, e em 26 de junho de 2018, é relatado que foi nomeado cavaleiro no Palácio de Buckingham. Uma cerimônia de investidura que transforma um compositor pop em Sir, da mesma forma que uma lâmina transforma um ombro em história. É um espetáculo à moda britânica mais contida, com menos fãs gritando e mais protocolo silencioso, mas o som desse momento ainda é alto se você prestar atenção. O silêncio das salas do palácio, o som dos sapatos nos pisos polidos e a surpresa de ver um músico ativo inserido na mesma cerimônia, antes dedicada a generais e estadistas. Mesmo ali, ele se conecta às pessoas que já se foram. Reportagens mostram ele reconhecendo os irmãos e dizendo que sem eles não estaria ali. Uma vitória impecável que soa como um fim, uma ferida permanente que não cicatriza. As homenagens seguem chegando e mantendo a mesma emoção. Segundo a imprensa australiana, Barry recebeu o título de Companheiro da Ordem da Austrália em janeiro de 2022, homenagem que reconhece sua ligação com um país onde a história dos BGs é inseparável do lugar e da memória. A reportagem explica o procedimento das honrarias, mostrando que, para Barry, o reconhecimento vira burocracia e os monumentos públicos se tornam literais. A BG's Way, em Redcliffe, Queensland, é divulgada como atração turística. O site oficial do BG tem uma página para isso, tornando a geografia um santuário de marca. Essa é a vitória. Sua origem vira destino, a ferida é mais sutil. Quando seu passado ganha nome, deixa de ser só seu. A infância vira um ponto nos mapas de outros. A tensão entre domínio e caos surge na forma como ele fala do próprio trabalho. Ele é creditado com um histórico impressionante de 16 músicas em primeiro lugar, e os BGS são descritos como a única banda além dos Beatles a conseguir 6 primeiros lugares consecutivos. Esses números de museu fazem a história parecer limpa, mas Barry rejeita essa inevitabilidade. Ele disse: eles escreveram coisas incríveis e também muita porcaria. Desmistificando até a tentativa e erro, ele mostrou o fracasso como algo necessário. Se você não tem fracasso, não pode ter sucesso, e toda vez que você fracassa, ele aprende algo. Isso é um artesão falando, não uma celebridade, e não é só conversa. Documentos comprovam que ele foi levado ao tribunal, a arena mais difícil. Uma análise jurídica sobre Cell versus Gibb descreve os BGS trabalhando em janeiro de 1977 no Château d'Hérouville, cerca de 40 quilômetros a noroeste de Paris. Diz que eles compuseram pelo menos 6 músicas novas durante esse período. Observe que o depoimento de Barry incluiu uma fita de trabalho apresentada e reproduzida no tribunal. Um processo acusou os BGS de plágio e tornou o processo criativo de Barry uma prova no tribunal. Seus instintos reduzidos a registros de horário, sua melodia debatida por estranhos sob luz fluorescente. A obra é tão grandiosa que gera disputa, tornando sua arte algo analisado por outros. Nesse contexto, até mesmo os pertences dele parecem menos ostentação e mais artefatos, objetos que carregam provas. Existe um instrumento de edição limitada circulando por aí, um Guild S4 BG Songbird, um violão acústico assinatura de Barry Gibb, documentado com um período de produção entre 1998 e 2001. E detalhes de construção como fundo e laterais em mogno com tampa em spruce.
Há também um leilão de uma guitarra Guild X250 de 1954, incluindo o número de série, retratado como a Provença em movimento. As ferramentas do ofício viram objetos históricos, com destaque para a ironia. Quando sua guitarra vira anúncio, deixa de ser companheira e vira mercadoria. Quando se espera que a história vire instituições rígidas, Barry age de forma mais suave. No fim de 2020, a imprensa o retratou como fã de bluegrass e country há tempos, anunciando Greenfields, o cancioneiro dos irmãos Gibb, volume 1, com data de lançamento para 8 de janeiro. As reportagens descreveram como uma releitura das músicas dos BG, com uma lista de colaboradores, produzida em Nashville. Depois de anos de contratos, ele volta às músicas como se quisesse se lembrar de que elas ainda são coisas vivas. Mas até essa vitória carrega uma dor por dentro. O projeto existe sob a longa sombra da perda. Quando falam em legado, pode soar triunfante. Ao ouvir um irmão sobrevivente revisitar o catálogo, soa como devoção e luto com melodia. Depois vem o lembrete de que riqueza não torna a vida mais segura. Uma casa não se importa com quem você é. Em janeiro de 2006, Barry e Linda compraram a antiga casa de Johnny Cash e June Carter Cash em Hendersonville, Tennessee, por 23 milhões com planos de reformar antes de se mudarem. Há um certo romantismo nessa compra, uma lenda adquirindo o santuário de outra lenda, como se a história pudesse ser herdada junto com a escritura. O romantismo sumiu em segundos. Em abril de 2007, uma faísca acendeu um conservante nas reformas e a casa foi destruída pelo fogo. Não foi um vazamento, nem um empreiteiro ruim, foi uma perda total. Esse é o tipo de ferida que o dinheiro não consegue resolver. Você pode comprar o endereço e o passado, mas não a imunidade ao acaso. Depois do incêndio, falaram em reconstruir usando a fundação original, mas isso não aconteceu. O terreno foi vendido depois, com reportagens descrevendo um prejuízo de 300 mil sendo vendido por 2 milhões. Até prejuízos são suportáveis para quem é rico. O problema é no que isso se torna. Um sonho reduzido a um item de linha, um lugar que abrigou uma vida famosa tornando-se um terreno vazio. Nenhuma reverência pode reverter isso. Até os relacionamentos mais próximos de Barry, que deveriam trazer estabilidade, ficam sob pressão nessa escala. Ele se casou com Linda Gray em 1º de setembro de 1970, que também é seu aniversário. Eles têm 5 filhos. Os perfis mostram seus nomes, tornando a abstração uma lista familiar. Eles se tornaram cidadãos dos Estados Unidos da América em 2009, mantendo a cidadania do Reino Unido. Um detalhe que sugere como o sucesso pode fazer com que o lar pareça ser mais de um país ao mesmo tempo. É nesse ponto que romantizar o estilo de vida fica difícil. Porque estabilidade não é só manter o casamento ou adquirir uma propriedade, mas lidar com as consequências da fama na família, incluindo os irmãos. Você pode ser homenageado por estados e instituições culturais e ainda assim sentir um arrependimento pessoal. Isso não se importa com medalhas. A vida de Barry Gibbs tem a aparência externa de uma vitória. Propriedades enormes documentadas, carros de luxo, honrarias oficiais, músicas que se tornaram linguagem global. Mas a história que permanece não é a vitória, e sim a tensão entre controle e vulnerabilidade. Uma criança que sobreviveu a um acidente com água fervente, carregando cicatrizes e silêncio, cresce e vira um homem que constrói perímetros arquitetônicos, legais, emocionais. Ele aprende a se controlar antes de sair, como o ritual antigo que já descreveu, conferindo tudo antes de sair de casa. Ele é o tipo de compositor que admite que seu trabalho tem falhas, pois não vem de perfeição, mas sim a verdade do processo. No fim, o legado está mais ligado ao ofício que resistiu a tudo, até ao sucesso, do que aos portões ou títulos. As pessoas citam como curiosidades não apenas para se gabar, mas como prova de que algo criado no meio bagunçado da vida pode durar mais do que aqueles que o fizeram. Uma casa pode desaparecer em um momento ruim, mas a música continua encontrando novos lugares para habitar. E mesmo agora, com as honrarias registradas, catálogos protegidos e monumentos construídos, a incômoda questão moderna ainda paira sobre todo o império. Quanto de Barry Gibb será lembrado como uma voz, e quanto será administrado como um ativo?